Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Depois de ter dado um tempo resolvendo algumas questões profissionais, né, relacionadas à escola aí, estou retomando, estou voltando com o projeto, né, RPG e Cognição e trazendo um pouquinho de informação aí, né, mais informações sobre RPG e educação, tá? O RPG atrelado à educação. Então, de repente aí você, professor, professora, tem interesse em iniciar um projeto, tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o jogo, quer aprender, né, um pouco mais o universo que os estudantes conhecem também, estão inseridos aí. Então, sejam bem-vindos todos aí, essa é uma grande oportunidade, tá? Digamos assim que o episódio de hoje, né, esse é o terceiro vídeo, né, da série que eu estou produzindo aí, RPG e Cognição, e dessa vez eu vou abordar o tema de projetos didáticos, né? Nos outros eu já tinha comentado, tinha abordado uma breve introdução sobre o que é RPG, sobre algumas ideias de jogos, né? Dar uma contextualização, conceitualização, né? E aí sempre fica a expectativa, né? Mas e aí, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai, de fato, né? Colocar em prática isso. Então, uma das formas que eu andei pensando, né, para trazer para o pessoal, dentro da nossa língua também, né, dentro da língua da educação, foi montar um projeto didático, tá? Ele é um projeto bem simples, não tem muita, muitas grandiosidades, digamos assim, e muito fácil de ser alterado também. E de repente aí, se você quiser, né, tentar conversar com o seu gestor, então fica essa proposta, tá, que eu estou trazendo aqui para vocês, de repente levar aí para o pessoal, né, da escola e iniciar esse projeto, tá? Ah, mas ô Daniel, a gente está em período aí de isolamento, Covid-19 e tal, né? E aí, como que faz? Calma que eu já vou chegar lá, calma que eu tenho uma partezinha do vídeo aí que é só para isso, tá? Vamos lá então. Então, começando aqui, hoje eu vou tratar, né? Esse é o RPG e Cognição número 3. Vamos abordar projetos didáticos. É, então, só um recado, né? Tipo assim, é bom você assistir os anteriores, tá? Se você não conhece nada, se você não conhece nada de RPG, não conhece nada dos jogos de narrativas, né? Não conhece nada desse universo, então eu sugiro dar uma olhadinha nos outros dois vídeos, tá? O último vídeo que eu postei tem um cronograma falando do que vai acontecer agora entre o mês de julho e agosto, né? As postagens, né, que eu pretendo realizar e os vídeos que eu pretendo produzir para cá, fora as outras mídias, né? Então, de repente, pode ser uma boa aí consultar, dar uma olhada no cronograma. E antes do cronograma tem dois vídeos explicando o que é RPG, né? Dando uma contextualizada aí, de repente o pessoal não ficar tão perdido, tá? Para quem já conhece ou para quem os ousados que querem já partir daqui, né? Tentar dar um passo a mais aí já no degrau. Vamos embora então. Então, começando pelo X da questão, né? O tema, né? O início do projeto, né? Então, eu andei pensando, quebrei um pouco a cabeça aí, mas só que tem muitas coisas que são muito específicas. Então, o ideal é que o tema do projeto ele vai variar bastante de acordo com a sua proposta, né? De acordo com o que você conversar com o seu gestor. Se você for gestor, de acordo com o que você conversar com seus professores, né? Então, vai depender bastante, né? O tema, envolvidos, docente responsável, turma. Então, isso eu não vou abordar, tá? Essas questões eu já estou pulando já, porque a gente vai ficar, de repente, discutindo, né? Coisas aqui que não vão fazer sentido. Vão variar muito de escola para escola, de situação para situação, né? Então, isso daí, o X da questão, eu já estou pulando, já eu não vou muito, não vou me apegar nisso daí, tá? Então, vamos embora. Aí, de acordo com sua realidade aí, na hora de estabelecer o projeto, aí vocês, em conjunto, né, com quem são os participantes, então vocês desenvolvem, né, essas informações aí, tá bom? Então, para começar, né, um projeto didático, eu também, gente, não estou aqui para ensinar o que é projeto didático, não, longe disso.
tá? Eu tô aqui, assim, montei um projetinho aqui, tá? Só uma ideia, né? Um esboço de projeto, tá? Que é uma ideia do como vocês podem tentar trabalhar nas escolas. O formato que vocês podem produzir, né? Elaborar esse projeto em conjunto para fazer acontecer, para viabilizar, tá bom? Então é só, né? Não vou achar, o cara vai ensinar como que faz. Não, não é isso, mas longe dessa pretensão aí. Então, começando, né, é bom você ter uma questão norteadora, estabelecer uma questão norteadora, e quando a gente está lidando, né, com os jogos de narrativa, com RPG, então eu andei pensando, né, e eu acredito que as melhores formas de você estabelecer isso, lógico, né, perguntando como, né, e eu trouxe esses verbos para trabalhar, né, então, como aprender, interagir, criar e jogar, né, com o RPG. Então, compor questões norteadoras com esses verbos, eu recomendo, assim, seriam os mais próximos e os mais adequados para você conseguir iniciar um projeto baseado em RPG, tá? Aprender, né? Porque como que você vai aprender jogando, né? Como que você vai interagir com o RPG, mesmo à distância, né? Como eu disse, eu já vou comentar isso daí um pouquinho, mas tem como estabelecer isso como questão norteadora, como criar um RPG, ou como criações, né? Como o fruir da criação, né? Pode ajudar, pode contribuir com o processo de ensino e aprendizagem, né? E até mesmo como jogar, né? Pode ser uma questão norteadora ter esse princípio, né? Como jogar RPG na escola, como jogar o RPG para fins didáticos. Tem como você estabelecer isso daí também e fazer um trabalho super, super bacana com os alunos, tá? Então, a minha recomendação é que, se você for tentar um projeto, inicie por esses verbos, tá? Aí depois, a justificativa. Quando você for justificar, né, o projeto, eu andei pensando bastante, talvez aí para vocês apareça até em letrinhas, porque tem muitas possibilidades, tá? Então, primeiro, né, justificativa, interação, oralidade e socialização. O RPG, os jogos de narrativa proporcionam tudo isso, então tem como dar o acompanhamento, o desenvolvimento dos estudantes em qualquer área, tá? Nesse sentido, aprendizagem de interação virtual, como que isso pode acontecer, como que eu posso usar o RPG dentro de um ambiente virtual para produzir uma situação de ensino, né? Imersão em situações de empatia, então através dos jogos de narrativa é possível você trabalhar ou lidar com outro e sentir, né? Se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, né? Porque quando você tem personagens, você pode estabelecer realidades para esses personagens. Então, dentro disso, você pode gerar para o estudante, né, situações em que de repente simule, né, determinadas emoções e se coloque no lugar do outro, né? Simulações de interação e dramatização também. Então, como seria fazer tal coisa? Como seria agir dentro de determinada perspectiva? Como seria pensar de acordo com uma pessoa lá dentro de certos períodos sócio-históricos, né? Então, assim, tem várias formas, né, de você trabalhar. Também o estudo de conduta em jogo, como que as pessoas se comportam, né? O RPG ele tem a tendência fortíssima de ser um jogo cooperativo. São pouquíssimos jogos que você não trabalha cooperativo. Na realidade, eles são raros, né? Mesmo que não trabalham, mesmo que os personagens, né, os jogadores, eles têm muitas rixas e são, digamos assim, inimigos, em determinados momentos, mesmo que ocorram pequenas alianças, isso vai acontecer. Lógico, né? São situações de jogo fora, né, da situação de ensino, né? Aí, no caso, o adequado é que o RPG ele seja todo voltado para a forma dele original, que é cooperativa, né? Que o jogo seja cooperativo, em que os personagens todos juntos, e os jogadores, né, todos juntos, estejam trabalhando em prol de um objetivo comum, né? Isso é o mais adequado para lidar ali com o ambiente escolar, né, com o ambiente de ensino.
E também, por último, né, na justificativa, tem como abordar a cooperação de forma lúdica. Né? Então, como que as pessoas, diante de situações problema ali, mesmo que seja dentro do âmbito lúdico, né, vão cooperar, vão trabalhar, né, juntos para conseguir lidar com aquela situação. Tá? Então, dentro das justificativas, tem todas essas questões, essas ideias aí que vocês podem abordar, tá bom? Nos objetivos, né? Então, nós temos aí, você pode elaborar com objetivos gerais, objetivos específicos ou com os dois. Aí vai depender do formato, né, que a escola pede, né, ou como o gestor pede também. Então, dentro dos objetivos, se você for lidar com os objetivos gerais, né, então é recomendável que você retome a questão norteadora, né? Vai lá, né, como que você estabeleceu a questão norteadora e dali você vai delimitar como que você vai responder essa questão norteadora. Então, o objetivo geral, tendo essa referência, né, a questão norteadora como referência e fazendo esse recorte, né, você consegue estabelecer esse objetivo. Né? Alguns verbos, né, que eu sugiro que vocês podem colocar, né, quando forem desenvolver essa parte aí dos objetivos gerais. Né? Então, associar, distinguir, identificar, ilustrar e investigar. Né? Então, esses verbos eles fazem, digamos assim, fazem parte, são mais adequados para um projeto didático em que você está lidando, né, com os jogos de narrativa, com o lúdico, né, está descobrindo junto com os alunos, né, com os estudantes, essa diferente forma de interação e essa diferente forma de aprendizagem, tá? Principalmente, digamos assim, que se for um primeiro projeto, né, seria o mais adequado. Nos objetivos específicos, então, ali você vai colocar, né, quais habilidades, inteligências ou saberes, aí vai depender da metodologia, da linha, né, teórica que a escola, né, aborda, e como que você vai desenvolver isso, né? O que você quer fazer, o que você quer desenvolver com esses objetivos específicos, né? O que você quer desenvolver com esse projeto, né? Então, aí, nós podemos colocar como descrever, registrar, relacionar, documentar e constatar como os objetivos específicos, tá? Então, dependendo das habilidades que você for tentar desenvolver, são esses verbos que você pode inserir no projeto. Aí, no caso, pessoal, essa parte de quais habilidades, tá? O RPG ele vai estar bastante relacionado à questão da socialização, né? Vai ter bastante relação também com, como eu já tinha comentado, né, lá na justificativa, com a parte de empatia. E se, né, de repente tiver um interesse de abordar de uma forma bem mais lúdica, né, de uma forma não tão direcionada para questões socioemocionais, então você pode abordar o jogo em si, né? O que é jogar, a experiência do jogo, né? Se é legal ou não, como que joga, né? E fazer disso um experimento em si, né? Vamos experimentar, né? Vamos testar, vamos ver, né? Vamos sentir como que é, né, o jogo e compartilhar isso e trazer isso com os estudantes, né? Então isso em si já pode ser uma forma de você começar a introduzir o RPG dentro de situações de ensino ou levar para a escola, tá? Continuando aqui, então, os recursos. Hoje em dia, devido ao isolamento, né, os recursos eles vão ficar muito basicamente limitados a computadores, webcam e internet. Né? Se ainda tivéssemos em situação de ensino presencial, aí eu diria dados, papel e lápis por causa das reuniões, das sessões de jogos, né? Onde você tem a presença física, né? Dos materiais e precisa para poder realizar de fato o jogo, né? Basicamente, em qualquer situação, independente de presencial ou não presencial, vai precisar de uma referência, vai precisar de um livro de RPG, né, pelo menos como um norte. Né? Mesmo que você tente desenvolver seu próprio sistema, o ideal é que você tenha pelo menos uma referência, uma leitura, né, que seja prévia para os estudantes, para que eles possam ter um primeiro contato, né, pelo menos ter uma ideia, ter uma noção
né, de como funciona o jogo, tá? E ter uma ideia também do que é, né? Ou pelo menos, de repente, dali podem surgir mais questões e aí sim partir para um processo de investigação mais intenso, tá? Isso pode acontecer também. Muitos jogadores de RPG da década de 80 e da década de 90 começaram a jogar dessa forma, né? Foram por colegas, assim, ou de vez em quando ouvia falar, ou de vez em quando estava na banca lá, via a revista, e aí, o que é isso? E aí, só de querer conhecer o jogo, ou ler uma vez, isso já começou a despertar a curiosidade, começou a querer saber cada vez mais e mais e mais, e tem gente que joga até hoje, né? Como, por exemplo, eu. Mas isso foi muito comum, principalmente na década de 90. Então, só dessa primeira leitura pode trazer muitas questões, porque o jogo ele exige um determinado nível de abstração que você, de repente, precisa exercitar em crianças e adolescentes, né, para eles terem uma compreensão melhor do que é o jogo. E eles talvez não consigam entender executando a leitura ali. Então, de repente, tem que ter uma experiência, né? Tem que entender que é como se fosse uma contação de história, né? Porque normalmente os jogos eles são atrelados a sistemas e cenários. Mas tem como simplificar isso, né? Tem como abordar da perspectiva de contação de história. Mas, de qualquer forma, a literatura, né, pelo menos uma leitura prévia de um livro, de um conteúdo, é bastante interessante até como apresentação, né? Como proposta ou até como desafio, né? Levantar como desafio para os estudantes, tá? Hoje em dia tem bastante material online, tem muito PDF, né, gratuito, oficial, original, né, gratuito, você consegue na internet. Tem alguns que eu sempre cito, né, por exemplo, olhando lá nos outros vídeos vai ter. Tem lá o Dungeon World, que ele é distribuído gratuitamente pela Secular Games, e ele é um sistema muito rápido, muito simples para aprender. E eu citei também no outro vídeo o RPG Grátis, é uma página na internet que tem N RPGs gratuitos lá, que você consegue fazer o download e tem muitos temas, né? O Dungeon World, que eu falei que é da Secular Games, ele é um pouco mais focado Ele é um pouco mais focado, não. O tema central dele, né, todo, é fantasia medieval. Então são mundos de Senhor dos Anéis, né? Coisas do tipo Hobbit e tal, coisas assim. Já o RPG Grátis não, tem páginas lá de todo tipo de RPG, tá? Inclusive alguns para você jogar sozinho e tal. Eu recomendo consultar. Qualquer coisa depois dá uma olhadinha lá no outro vídeo lá e vai valer a pena, tá? Com certeza vai valer a pena dar uma fuçadinha lá, tá? Então, em termos de recursos, hoje em dia, devido à pandemia, a gente vai ficar um pouco mais limitado na questão de computadores, webcam e internet, né? Hoje, dificilmente, o pessoal não vai ter acesso, pelo menos eventualmente, né? Mesmo que seja eventualmente, mas dá para acontecer partidas também, tá? Aí vai depender da própria escola, né, dos recursos que a escola tem disponível, né, e como pode ajudar os estudantes, né, nessa questão também, tá? Dos produtos finais, né? Então, vamos imaginar que você está lidando com um projeto didático aí que de repente o objetivo, né, no final é que tenha, né, uma produção final, que exista um produto final, né, seja para apresentar, seja para discutir, seja para expor, né. Então, se você for trabalhar com produtos finais, a minha dica é que você pode trabalhar com podcast, vídeos, lives gravadas, né, e textos também, né. E você pode focar nesses 3 quesitos, né, que eu coloquei as 3 setas aí. Então, você pode focar que o produto final seja voltado para a experiência de jogo, né? Consultar o pessoal, uma pesquisa, né? Ou se não, registros, um portfólio, né? Do que foi a experiência de jogo, como que foi, né? Da criação de personagem até o último dia da partida, né? Como que foi isso? Como que foi essa experiência, né? Da imersão. Então, aí já dentro do ponto de vista do próprio personagem mesmo, pode constituir algumas narrativas, pode constituir um vídeo, pode de repente elaborar um texto, né, da perspectiva do personagem que participou daquelas situações, que participou ali das aventuras, tá? Ou se não da narrativa, né? Como que foi estruturar a história, como que foi estabelecer o cenário, né? Como que foi imaginar
né? Será que foi difícil? Quão complexo foi isso, né? Então, é possível abordar dessas 3 perspectivas, tá? E, no caso, as produções dos produtos finais em si, você tem essas dicas aí, né? Podcast, vídeo, live e textos, tá? Pode fazer a criação, né? Tá junto ali com os estudantes. É interessante também, de repente, uma ideia bacana, fazer o acompanhamento e ir registrando o acompanhamento para você ter um make-off também, né? Ou se não, o próprio making-off todo, né? Como montou, como foi, né? Produzir tudo, né? Tudo isso daí, como que foi. Ter o registro disso pode ser também uma forma de produto final, tá? Lembrando que algumas ideias, né? Vou deixar, que você não necessariamente precisa participar de uma partida, ter um jogo em si. Mas, de repente, você pode trabalhar a criação de personagem. A criação de personagem ela pode ser tão elaborada que ela pode ser o próprio projeto didático todo, tá? E aí, no final, cada jogador ou cria uma linha de história diferente, ou realmente acontece a partida, mas só que o foco, tá? O que eu estou querendo dizer é que o foco ele pode variar, né? Você pode discutir isso daí com os estudantes, discutir também com os gestores. Não precisa ser necessariamente o jogo, né? Não precisa só ser o voltado para o ato do jogo em si. Tá lá o narrador, os jogadores, tal, lá interagindo. Pode ser pela criação de personagem, pode ser pela criação de um cenário, né? Pessoal, vamos jogar uma partida, beleza, agora vamos discutir a cidade, o ambiente em que os personagens estavam. Como que pode ser isso? Como que era a estrutura da sociedade? Por que acontecia isso? Então isso também pode ser abordado, tá? Eu estou falando porque às vezes o pessoal, e vocês talvez encontrem, se vocês fizerem uma pesquisa, talvez vocês encontrem muitos projetos voltados para o jogo em si, tá? E de repente não precisa necessariamente, tá? Você pode abordar outros aspectos também, tá bom? Como a produção, como a introdução, criação de personagem e tudo mais, tá? Cronograma. O cronograma de projeto vai depender um pouco, né? Ainda mais com essa loucura que está aí. Mas, basicamente, tá? Vou colocar aí algumas questões, que é a leitura. Então, vai demandar, né? Você vai gastar um pouco de tempo aí para fazer a leitura, para entender o que é o jogo, ou entender o sistema, ou criar um sistema. Você também, se você for inserir literatura, né? A leitura para os estudantes, então vai demandar um pouquinho de tempo também. A preparação do jogo em si também, de repente tem que conferir, a gente vai conseguir fazer realmente o jogo online? Não, então vamos esperar voltar para presencial. Então aí vai mais um tempo, né? Mas enquanto, né, não chega, dá para já ir trabalhando algumas questões, já dá para dar um start no projeto indiretamente e deixar o fim dele aberto, tá? Para pelo menos apresentar alguns conhecimentos, né? Levantar conhecimentos prévios e apresentar um pouquinho do universo para o pessoal já conhecer, tá? E os agendamentos de sessões, isso também demanda normalmente um pouquinho de tempo, tá? Mesmo que sejam jogos online, costumam ter em volta de 2 horas, né? O pessoal às vezes que se empolga chega a jogar até por 4 horas. Mas para você preparar os dados, né? Lidar com os dados de uma partida, principalmente se for um projeto didático muito refinado, aí você vai precisar de uns 15 dias de intervalo entre uma partida e outra, tá? Porque é o processo de você encerrar a partida, aí o pessoal normalmente vai ter que, digamos assim, os jogadores eles dão uma digerida na partida ali, né? O pessoal vai comentar bastante, tá? Vai falar, olha, o que aconteceu isso, olha, meu personagem fez isso, o fulano falhou quando foi tentar fazer tal coisa, né? Então isso também pode acontecer. Então, assim, entre uma partida e outra, o ideal, dentro de todo esse processo, é que seja mais ou menos uns 15 dias de registro, né? De repente vai pedir para os estudantes terem isso registrado no caderno, ou se não, a gente gravou, então vamos ter que editar, vamos ter que transcrever, né? Aí vai depender da faixa etária, né? E como você vai estar conduzindo o projeto aí. Mas tem esse processo, tá? Tem jogadores que conseguem jogar semanalmente, tá? Mas o RPG para entretenimento, né? Para diversão, dá para jogar semanalmente.
Agora, dentro do ambiente escolar, eu sugiro a cada 15 dias para poder ter esse processo ser bem elaborado, tá? De registro, de conversa, de discussão, de repreparação, né? Preparar de novo a próxima partida e tal. Ter que pensar, né? Quem for narrar a partida, mesmo que seja uma partida com uma narrativa compartilhada, é bom que tenha uma troca de ideias, né? Para poder prosseguir, tá? E dentro das avaliações, né? Avaliações e critérios. Então, nós temos, né, duas formas de abordagem. Então, de repente, você pode fazer uma autoavaliação, ou você pode lidar com instrumentos de avaliação, ou você pode ter os dois, né? Então, uma dica de autoavaliação é o cumprimento dos tópicos do cronograma, né? Se de repente fez a leitura, criou o personagem, né? Distribuiu todos os pontos do personagem e fez o histórico, né? Que às vezes dentro do RPG para educação, é muito importante trabalhar o histórico dos personagens, né? O background deles, né? O que o personagem fazia, não fazia, o que é bacana ele conhecer, né? O que ele sabe fazer, o que não sabe, por que, né? Sabe fazer tais coisas, tal. Então isso é bacana na construção do personagem ter o histórico muito bem consolidado, tá? E uma forma de autoavaliação pode ser, de repente, o cumprimento dos tópicos do cronograma, né? Outra forma, né, se for para os instrumentos de avaliação, uma sugestão que, assim, mas eu acho que é mais fácil para começar, tá? Né, como uma primeira experiência, pode ser exatamente a pauta de observação, uma exposição, né? Pedir para os estudantes realizarem ali um seminário, uma exposição de como que foi, ou se não, mesmo pode ser uma exposição, né, para os gestores, uma exposição para a escola. No caso, né, como estamos em isolamento, pode ser a montagem de um painel online, né, pode ser um blog, pode ser uma página no Facebook, daí vai depender de acordo com como que cada escola aí pode produzir, né, tem alcance esse tipo de material, né? Mas tem todas essas possibilidades, né? De repente também um vídeo, né, ou vídeos, mas dentro de uma abordagem qualitativa, né, super bem mais assim voltada para a questão qualitativa, né, de como foi trabalhado, né, e não do produto final em si, né, não tem efeitos especiais, tem, né, nossa, mega produção e tal, levando em consideração que são estudantes, né, então assim, é mais a intencionalidade mesmo, né, o que aconteceu ali, como que foi produzido tal, e como eles trabalharam para produzir, né, então essas seriam os tópicos mais importantes, né, mais válidos, tá? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Na semana que vem tem mais, né? Na semana que vem eu vou trazer sobre game design e cenário. Eu estou preparando um jogo com cenário para poder introduzir crianças, né, principalmente de Fundamental 1, terceiro, quarto, quinto ano, dentro dos jogos de narrativas, tá? Então tem algumas questões, né, que tem que tomar um pouco de cuidado. Normalmente, se você procurar, você vai encontrar muita violência nos jogos de RPG lúdico. Então, tem como pensar isso para ser de uma outra forma, tá? E mesmo assim mantendo desafios, né? Tem como deixar o jogo não violento e mesmo assim sendo desafiador para os estudantes, tá? Interessante, né? Também vou abordar a questão do jogar RPG online, né, que acabei falando bastante disso hoje. Eu só lembrei de colocar isso no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, a cabeça meio cheia ainda. Aí eu lembrei, nossa, cara, mas eu tô falando de fazer jogo online aí, mas e aí, né? Vamos imaginar numa situação aí que o cara tá pegando agora, o pessoal tá conhecendo agora o jogo, né? Se já tá difícil imaginar como que joga no presencial, imagina como que joga isso daí online, né? Então é uma tendência muito forte, tá? Existem muitos jogadores hoje em dia que aderiram 100%, né, ao jogo online, não tem como. Eu só conheço famílias que estão jogando no presencial por enquanto, tá? Então no dia 24 de julho eu convido vocês para participarem aí mais um vídeo, né? Assistirem aí mais um vídeo aí comigo. Acessem o canal aí, por favor, deem um like, tá? E eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu esqueci de colocar o meu slide do restante da divulgação. Eu pulei.
Acontece. Mas eu tô na Twitch, tá, pessoal? Depois eu coloco o restante da divulgação aí. Tô na Twitch como True Ramiá. Tô aqui no YouTube como youtube.com/ramiá, esse canal que vocês estão acessando aí. Estou montando podcast também no Discord. E estamos no Facebook e no Instagram como RP ao quadrado, tá? Eu não uso essas mídias próprias, né, pessoais, para conversar com o pessoal, mas eu faço parte de um grupo daqui de Ribeirão Preto chamado RP ao quadrado. Somos organizadores de eventos, né, e estamos mantendo na medida do possível aí a comunidade aí aquecida, né, mesmo durante esse período de isolamento, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença, tá? Por favor, acompanhem o canal. Não esqueçam de dar um like aí, né? Agradeço muito se inscreverem pro canal aí. Na Twitch também, estou na luta lá para conseguir 50 seguidores, para chegar nos 50 seguidores. Estou na metade, 50% já, uns 25 seguidores lá. Quem puder, por favor, acessa lá os vídeos, segue lá e tenham um ótimo final de semana aí, pessoal. Levando em consideração, obviamente, né, que hoje é sexta-feira e que você está vendo esse vídeo hoje mesmo. Tchau, tchau, gente. Abração e até a próxima.